No Formiga na Tela de hoje, um clássico dos quadrinhos ingleses que conquistou o mundo, Miracle Man. Cara, assim, Miracle Man é um negócio que talvez merecesse até um podcast para a gente falar também de todos os embrólios que envolveram esse personagem até chegar no começo da década de 80, que já faz 40 anos, né? E, cara, são tantas idas e vindas, né, com esse personagem que, trocando em miúdos, ele é um plágio do Capitão Marvel, né, do Shazam, ou seja, ele é plágio de um plágio, né? Então ele vai aparecer lá, ainda no começo da década de 50, pelas mãos do Mickey Anglo, na Inglaterra, por conta da carência daquele mercado em suprir a ausência do Capitão Marvel, que já havia sofrido um processo pela DC e, portanto, não era mais publicado lá. Mas vendia pra caramba, então resolveram, fazer o deles, né? Fizeram o deles e se deram muito bem, mas não ali nessa primeira iniciativa, porque realmente era apenas um plágio do Capitão Marvel mesmo, né? Tinha até sua própria família, tinha todas aquelas coisas que a gente conhece na mitologia do Shazam. Fora quando chegasse a década de 80 de fato, né, já passada a efervescência da Era de Bronze e tal, com o Arqueiro Verde, com as histórias do Elliot S. Maggin mesmo, do Superman, um jovem Alan Moore, na revista Warrior, resolvesse pegar esse personagem e virar do avesso. É óbvio que a gente, vai falar mais da fase do Alan Moore, porque essa sim foi terminada, a do Neil Gaiman não. Nós vamos nos dar a liberdade de falar pequenos spoilers, né, dessa saga aí. Ficaria muito difícil a gente ficar aqui 20 minutos falando dele e não entrar em certos pontos que fazem dessa história especial, né? O Miracle Man, ele é a primeira investida dos autores, principalmente da invasão britânica, né? É interessante que, assim, até só abrindo um parênteses, lembrar o amigo espectador, que não foi sequer a única, tá? Não existe só Alan Moore trabalhando o desconstrucionismo dos super-heróis do começo dos anos 80 até o Frank Miller decidir fazer o Cavaleiro das Trevas. Era só o Alan Moore. Não era. Tinha o próprio Grant Morrison fazendo o Zenith, trabalhava isso. O Peter Milligan também, quando escreveu lá o Paradox, ele também pincelava essas coisas. Mas existem características muito distintas entre o que o Morrison e o Milligan faziam e o que o Moore fazia em Miracle Man de início. Porque Miracle Man, ele é uma HQ que pretende um certo realismo dos super-heróis. Mas aqui eu vou fazer uma distinção que eu espero que fique bastante claro para o amigo espectador. É um realismo epistemológico. Ele não é um realismo factível, ele não é um realismo para conquistar a credibilidade, fincando seus pés na realidade que nós vivemos. O que eu quero dizer com realismo epistemológico? O que o Alan Moore tenta trazer de realismo para a história do Miracle Man é um realismo consequencial, de dar consequências para a existência de um super-herói no mundo, que é por isso que a gente chamou esse programa de A Utopia do Alan Moore, baseada no Miracle Man. Porque quando o Alan Moore trabalha a sua figura do super-herói, já assim, pesadamente influenciado pelos seus estudos do Superman, você vê que o Miracle Man dele, apesar de ser um personagem que teve origem num plágio do Capitão Marvel, que, como você bem disse, era um plágio do Superman, a intenção do Moore é conectar ele a essa figura onipotente do Superman, lembrando que aqui a gente está falando do início dos anos 80, a gente tinha acabado de ver o grosso do Superman da Era de Prata, que era o Superman mais onipotente, era aquela coisa escandalosamente onipotente e também, por isso, surreal. Então, assim, o que eu espero que o amigo espectador esteja entendendo do que eu estou falando é justamente isso. Existe uma intenção do Alan Moore ao escrever Miracle Man e não é simplesmente desconstruir a figura do super-herói. É desconstruir com base num realismo epistemológico. O que é esse realismo epistemológico? É uma espécie de crítica, mas ao mesmo tempo também reflexão sobre a figura do Superman, que é o primeiro, o maior e o
principal referencial quando se fala de super-herói, e em particular o Superman dos anos 70, o Superman da Era de Prata, que era aquela imensa extrapolação surreal e sem consequências. Finalmente, os super-heróis, eles são encarados como seres que vão se voltar contra o seu status quo e não vão simplesmente trabalhar pela manutenção deles, né? Então, talvez isso seja um pequeno spoiler da história, mas não teria como fugir, né? Porque essa é uma das grandes qualidades dessa história. E por que isso, né? Bom, primeiro que vão aparecer figuras da vida real, né? Algumas muito populares na Inglaterra, né? No começo dos anos 80, né? Mas o legal é que, assim, a história ela começa mostrando aquelas historinhas ingênuas da década de 50, porque elas não deixaram de fazer parte desta mitologia. Não foi simplesmente pegar o personagem e falar, vale esse, o outro não vale. Não, mais ou menos, mal comparando como foi feito com Star Trek na Kelvin Timeline, né, ele conseguiu amarrar um evento com o outro de uma forma que, dentro da ideia, da proposta, ela funciona muito bem. E o que é legal, eu acho que as grandes sacadas, né, além dessa questão de tipo, o super-herói, desta vez ele não vai ficar parado, ele vai usar seu poder para mudar o mundo, né? E nós só veríamos depois acontecer de fato lá em Authority, lá no final da década de 90, né? E o bacana é assim, pegar essa fantasia super-heróica, né, que todo mundo tem, porque quando a gente é criança, a gente vê super-heróis pensando, como seria legal ter super força, como seria legal voar e tal. E tudo isso pensado com propósitos de diversão, né? A gente nunca pensa nisso quando a gente é criança, como ferramentas de manutenção de alguma coisa boa para o mundo, né? A não ser, sei lá, bater num vilão e tal, mas isso também parece divertido para nós quando a gente é criança. Mas no caso, a gente tem um tratado sobre usos de poder, né, dentro dos quadrinhos de super-herói, que eles podem transcender para uma discussão mais séria sobre as obrigações que você tem de acordo com as capacidades que você tem, né? E eu acho isso interessante demais. Não, é bastante interessante porque, de novo, eu usei a palavra realismo epistemológico. Toda construção de conhecimento, ela demanda uma moralidade, que é essa a evolução, e é uma evolução mesmo. Apesar do Moore ele tá fazendo um esforço desconstrucionista da figura do super-herói, ele está fazendo um esforço desconstrucionista no sentido de atacar, por assim dizer, as fragilidades do mito do herói, da forma como ele é apresentado, infantilizado na sua gênese, para que ele possa amadurecer, que é muito diferente, por exemplo, do que ele faz em Watchmen, em que ele pratica um tipo de desconstrucionismo que é destrutivo, que é satírico, que demonstra uma certa saturação com a figura do super-herói. Inclusive, por isso eu acho a Miracle Man, quando a gente fala de entender o mito do super-herói, entender o que ele significa na sua ontologia, eu acho que Miracle Man ele é muito mais útil do que o Watchmen. Apesar de o Watchmen ser exponencialmente mais popular, eu acho que Miracle Man é mais útil nesse sentido, porque o desconstrucionismo que ele pratica é uma espécie de desconstrucionismo reverencial. Ele respeita a figura do super-herói. Então, que é exatamente o que você apontou. Por que ele deixa aquelas historinhas originais? Aliás, o próprio quadrinho ele começa com isso, né? Ele começa com uma historinha dos anos 50 e aí você tem um salto pro Miracle Man adulto, por assim dizer, o Mick Morron como a gente o conhece no início da HQ. E esse processo de redescoberta também tem a ver com um certo maravilhamento e as consequências dessa descoberta de poder. Você falou dessa questão do poder. Quando a gente é criança, e eu acho que eu vou tentar conectar essas ideias para não ficar muito, muito abstrato, mas assim, quando a gente é criança, a nossa existência ela é muito imediatista. As coisas mudam, sim, clamorosamente de um dia para o outro. Por quê? Porque nós somos muito jovens, tudo é uma experiência nova. E quando você escreve super-heróis para crianças, você tem que ter um reflexo desse imediatismo. É um mundo simples e é um mundo imediato. Então, o que é um super-herói para criança? É o cara que vê um crime,
vai lá, resolve. Como que ele resolve o crime? Com um arremedo de moral que ele tem. O que é correto? Matar é errado. Então eu não vou matar o bandido. O que é o correto? É levar o bandido para ele ser preso. Que é por isso que essas histórias se repetem. Quando o Moore ele pega o personagem, como ele vai amadurecer ele? Demonstrando que existe um mundo onde a ideia de moral ela não é abstrata, mas ela é muito mais complexa. Então, quando o Moran ele redescobre o poder de Miracle Man, ele se vê num mundo que é muito mais complexo do que pronunciar uma palavra mágica, que a gente vai descobrir que não é mágica, para se tornar um super-herói, como você disse, apolíneo e invulnerável. A gente descobre que ele é uma criação artificial e que ele não é indestrutível, principalmente em vista dos vilões que ele encontra no caminho, que inclusive tem a subversão do Kid Miracle Man, que a gente já vai chegar, que eu acho interessantíssima, né? Para construir essa utopia, que na verdade não é um esforço, ela é uma extensão da presença de um ser onipotente no mundo. Porque se você tem um ser que é onipotente e que é bom, ele necessariamente vai construir um mundo que é bom, porque ele tem o poder de mudar o mundo como um todo. E isso acaba sendo, eu acho interessante assim que o arco do Moore, ele se encerra de uma maneira bem elusiva. Muita gente, inclusive, considera a finalização do arco dele até insatisfatória, porque parece que é um negócio meio jogado. E é mesmo, porque não tem como você solucionar isso. Quando você cria uma utopia, você atingiu a perfeição e você está fadado a repetir essa existência ad eternum, que também é uma crítica do Moore. Então, tá vendo? Se realmente um super-herói onipotente existisse e ele fosse bom, o mundo já seria perfeito. Que é por isso que super-heróis não podem existir. E eu acho essa uma distinção muito bacana em relação, por exemplo, ao Watchmen, que a gente já conversou sobre isso, é baseado numa premissa que ela é deliberadamente falsa. Assim, o que o Moore ele faz em Watchmen é basicamente uma falácia do espantalho. Ele exagera um argumento para que ele possa ser tornado mais fácil de ser atacado, que é o intuito de uma sátira. Toda sátira, de alguma forma, ela permeia esse espantalho. Mas ele só pode fazer o Watchmen, o Watchmen só pode existir naquela forma, naquele argumento, porque ele já havia trabalhado essa ideia de super-herói dentro dos limites do que o mito do super-herói oferece em Miracle Man. E eu acho até interessante que essa utopia, como você falou, ela não se encerre, porque ela abre a possibilidade de uma reinterpretação do mito do super-herói dentro dessa visão mais amadurecida dos adultos, que é retomada pelo Kurt Busiek lá em Astro City. Que, aliás, você sabe fazer uma pesquisa, falando para você isso agora, eu nunca tinha me tocado, mas me preparando para fazer o programa hoje, o primeiro volume de Miracle Man se chama Um Sonho de Voar. E a primeira edição de Astro City, que é com um samaritano e que fala sobre o tédio de ser uma criatura onipotente, e ele trabalha toda aquela metáfora do super-herói maduro, do super-herói adulto, que vê a sua missão de salvar o mundo como um trabalho e encontra a sua sensação de maravilhamento na vida comum entre as outras pessoas. Essa primeira edição de Astro City com o samaritano que trabalha esse tema chama-se Em Meus Sonhos Eu Voo, In My Dreams I Fly. Então, assim, é claramente um esforço do Kurt Busiek em abordar o desconstrucionismo trabalhado pelo Moore, bastante em Watchmen no decorrer de Astro City, mas eu passei a interpretar essa primeira edição agora como uma espécie de revisão da tese proposta pelo Moore em Miracle Man, que tem a ver justamente com isso. O que é Astro City? É um mundo onde os super-heróis não criaram uma utopia, mas eles foram assimilados pelo cotidiano comum. Então o Busiek, ele trabalha a metáfora dos super-heróis dentro de um mundo real, na maneira como o nosso mundo real funciona, que é obviamente uma revisão do que o Moore fez. Como seria se existisse um único ser onipotente? Ele criaria uma utopia. O que o Busiek faz? Como seria se existisse um monte de seres onipotentes no mundo real? Uma outra realidade onde eles seriam assimilados pela contemporaneidade. Então, assim, ler Miracle Man realmente, como você falou, é um esforço para entender a utopia do ponto de vista de um anarquista. E o que é uma utopia do ponto de vista de um anarquista como o Moore?
para usar uma expressão até sartriana, já que é um debate essencialmente existencialista, o próprio Miracle Man, o Mick Moran, ele é extremamente existencialista a partir do momento em que ele redescobre os poderes dele. O que é uma utopia do ponto de vista de um anarquista? É a famosa condenação sartriana. Todos os homens, todas as pessoas estão condenadas até o fim das suas existências a serem livres. E aqui a gente já falou pra caramba e nem comentamos sobre a desconstrução do próprio sidekick, né? Que era uma dúvida, assim, leitores de super-heróis, normalmente quando crescem, começam a questionar, né? Por exemplo, no caso do próprio Superman, né? Porra, como se controla uma criança superpoderosa, né? Já que nós temos inúmeras histórias de crianças com superpoderes, né? Bom, o Miracle Man vai mostrar pra gente que, assim, você até controla, né? Mas se você descuidar, lascou, porque os delírios de grandeza de uma criança assim que cresce, né, com superpoderes, elas podem ser muito piores, né, do que um adulto que adquire superpoderes, né? Eu acho que a figura do Kid Miracle Man é a única coisa em Miracle Man em que a gente vê explicitamente as primeiras críticas do Moore a esse aspecto mais tóxico dessa fantasia de poder, né? Porque, assim, Watchmen é só isso, é essencialmente só isso. Mas Miracle Man, a gente vê essa crítica a essa fantasia de poder, principalmente nesse momento, na conclusão, né, da narrativa, como você acabou de falar muito bem. O Moran, ele fica muito amargurado de ter que lutar, de ter que fazer tudo que ele fez. Aqui a gente não vai entrar em spoiler, mas assim, ele tem que tomar decisões extremamente difíceis para poder chegar ao ponto de iniciar a construção de uma utopia, e essas decisões que ele tem que tomar estão num campo moral bastante cinzento, de novo, abordando aquela coisa do realismo epistemológico, de você ter que trabalhar uma moral para poder construir uma realidade que seja utópica, é inevitável. E o que a gente percebe é que, embora ele seja fisicamente onipotente, ele não é moralmente perfeito, porque não existe uma moralidade perfeita. É muito diferente a gente trabalhar a ideia de uma ética perfeita e de trabalhar uma moralidade perfeita. Eu não vou entrar em filosofia técnica, mas o Moore, ele entende isso. E o contraponto disso é justamente a representação da toxicidade dessa fantasia de poder, que é o Kid Miracle Man. Você bem falou, como é que uma criança lida com todo esse poder? Como uma pessoa que vê o mundo em preto e branco lida com todo esse poder? Quem vê o mundo preto no branco é o que você acabou de dizer, faz o que todo fascista faz, ele impõe o poder. No momento em que ele discorda de alguma coisa que outra pessoa vai dizer, bom, já que nós estamos num impasse e eu tenho mais poder do que você, então acreditando que eu tô certo, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Tanto é que, assim, o conflito com o Kid Miracle Man só se inicia, assim, o Kid Miracle Man, ele só se torna o abjeto vilão completo que nós conhecemos no momento do conflito. Por que esse conflito acontece? Se o Mick Moran nunca tivesse descoberto os poderes dele, se ele nunca tivesse retornado a ser Miracle Man, o mundo nunca teria visto Kid Miracle Man de volta. Talvez, assim, né, ele é um personagem com outro tipo de poder, etc. A gente pisando em ovos para não entrar em spoiler, mas assim, ele tem um outro tipo de poder e tal, mas não é um tipo de poder que já não exista no nosso mundo, que também não deixa de ser uma metáfora que o próprio Moore usa, né, na figura do Kid Miracle Man, da sua identidade secreta. Então, assim, eu acho que a grande mensagem do Moore nisso é exatamente essa. Falou, super-heróis são fantasias de poder que pressupõem uma certa moralidade e eles podem educar essa moralidade desde que você não acredite que este realismo epistemológico que a gente está trabalhando aqui dentro, essa moralidade, possa ser transposta para a realidade de fato. Que eu acho que é inclusive a amargura que foi o que levou ao Watchmen, que tem aquele caráter satírico de inclusive zombar de quem alimenta esse tipo de fantasia de poder, né? Quando o Alan Moore resolve trazer o Miracle Man ou Marvel Man do Mickey Anglo para dentro do seu universo,
e falar assim, olha, isso aqui era apenas um véu para coisas muito mais complicadas e muito mais difíceis de explicar, para mascarar determinadas coisas inconvenientes, né, que nós fazemos e sentimos. Eu acredito que ele tá chegando ali, tá cutucando uma ferida, mas de uma forma que a maioria das pessoas não percebe, né? Porque eu lembro até hoje, cara, que assim, frequentemente nós falamos aqui que para nós não existe problema em ele ser lá juiz Dredd, porque a gente tem consciência do teor da obra, né? Nós somos adultos responsáveis e tal, e a gente não vai achar que o juiz Dredd ele tem que ser o nosso modelo de força policial, sabe? E tal. A gente entende aquilo como crítica. No caso, é difícil você chegar para alguém que só leu o gibi de super-herói na vida tal, e falar assim, cara, esse tipo de coisa, você entupir sua cabeça somente com isso durante sua vida, isso bagunça suas noções de bem e mal. Essa é uma das críticas ao leitor de quadrinhos, eu acho, mais geniais que existe. Aliás, até como um último complemento, isso aí que você está falando, eu concordo em absoluto. E até pensando aqui, né, Miracle Man, ele é menos conhecido porque teve todo aquele lance de republicação, o personagem ficou encalhado e tudo mais. E aí, no meio do caminho, você teve o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas, que foi um desbunde de vendas, eles não tiveram esse problema e continuaram sendo reeditados e reeditados e reeditados. E inclusive atropelando o próprio movimento revisionista, né, do Busiek, capitaneado pelo Busiek e por outros autores. Isso atrapalhou esse movimento. O movimento revisionista veio muito... o movimento revisionista ele veio muito cedo. Então, assim, ainda bem que a gente teve, por exemplo, uma figura como o Warren Ellis para recuperar essas ideias e retrabalhá-las no Authority. Porque senão, cara, esse processo todo ia ter sido muito pior. E por que eu estou dizendo isso? Porque, para concordar com o que você falou, e eu acho que o fato de Miracle Man não ter sido tão republicado, de ele ter ficado meio relegado durante todo esse período em que o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas, que são muito mais vorazes, eles são muito mais ferozes no seu vilipêndio da figura dos super-heróis, fez com que o tiro tivesse saído pela culatra e a gente tenha visto todo esse processo dos quadrinhos dos anos 90 e que tem ecos até hoje de estupidificar os super-heróis e extrair deles até mesmo a sua moralidade e deixar só a violência. Porque é isso que você acabou de falar sobre Miracle Man, sobre essa coisa de você ser obrigado a rever esses conceitos. A gente ficou só com a herança de Watchmen e Dark Knight, que foram pessimamente interpretados e se tornaram aqueles quadrinhos idiotas do início da Image Comics, né, que é os principais representantes, que eram só violência e nem tinham mais aquela moralidade que a gente estava falando agora, porque ao menos os quadrinhos da Era de Ouro, eles eram brutalmente violentos, mas eles se pretendiam um mínimo de bússola moral, do tipo, olha, é o bem contra o mal, é fazer o certo para corrigir o que estava errado. Quando o Moore ele destrói isso, as pessoas ficam sem referência. Só que a referência do que ele quis dizer, olha, tomem cuidado com isso, mas existe um caminho que é possível ser seguido, está em Miracle Man. E a gente perdeu Miracle Man. A história dos quadrinhos perdeu Miracle Man durante muito tempo. Então eu concordo com você. Eu acho que Miracle Man e Watchmen são obras complementares, são obras irmãs. Para você entender melhor o Watchmen, você precisa ler alguma coisa do Miracle Man de Moore para entender para onde vai a filosofia dele por completo. Então, eu acho que é uma puta reflexão da sua parte, cara. Sim, eu acho que é um grande equívoco histórico e muito das consequências do momento até estupidificante que os super-heróis vivem hoje, né, principalmente depois de terem chegado no cinema e toda essa interpretação muito errada dessas figuras ter ganhado proporções ainda maiores, tem a ver com o fato de os leitores e o mundo dos quadrinhos ter sido privado durante tanto tempo de Miracle Man. E assim, eu não acho que seja pessimismo, eu acho que é só realismo, é só entender os fatos que ver Miracle Man publicado agora, cara, é item de colecionador. É só uma revisitação de um personagem antigo e legal, porque
infelizmente eu acho difícil que ele possa exercer a influência necessária para desfazer a má interpretação, que inclusive não justifica, mas assim, justifica a existência, mas não justifica os argumentos de muitos detratores da figura dos super-heróis. Então é isso, pessoal, esse foi nosso papo sobre Miracle Man. Larga aí um joinha, se inscreve no canal, não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que é @formiga.elétrica. Dá uma olhada também na nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se/Formiga Elétrica, ver se você quer contribuir com a gente, ajudar a gente a aumentar a nossa qualidade técnica, aumentar o nosso conteúdo e por aí vai. Tem recompensas para apoiadores, dá uma olhada lá. Manda um e-mail para nós na tela, @formigaelétrica.com.br. Deixa aí nos comentários o que você achou do programa, o que você acha de Miracle Man, sugestão de pautas, críticas e por aí vai. É isso, a gente se despede aqui. Valeu! Kimota!